Meus amores, a gente reinicia nossa rota de projeto de vida, justamente tratando aí da questão do autoconhecimento. Para entender um pouco as análises do autoconhecimento, é necessário que também a gente faça toda uma avaliação, se analise todas as nossas ações ou a sua ação de forma pessoal, para que só a partir desse momento que você se conhece, você seja literalmente capaz de executar um projeto ou de planejar um projeto para a sua própria vida. A gente não pode fazer um projeto de vida, um planejamento de vida sem se autoconhecer, ou fazendo as coisas porque os outros pedem, porque os outros querem, porque os outros almejam, porque os outros dizem que você tem que fazer. Então, por isso a responsabilidade de um projeto de vida amplo, pleno, no qual você, no futuro, irá desenvolver e não vai ficar com aqueles rancores, aquela ideia de que poderia ter feito algo melhor, poderia ter feito realmente de uma forma diferente, é necessário esse primeiro passo, se autoconhecer. Então, para se gerar aí um projeto de vida, para se alcançar todas as metas traçadas no seu projeto de vida, é necessário que você se conheça e conheça todo mundo à sua volta, né? Você primeiro precisa saber quem você é, para onde você quer ir, com quem você quer ir, o que que você deseja para o seu futuro, e se esse desejo ele é importante, vai fazer diferença na sua vida, as atitudes que você vai tomar, né, pode impactar no desenvolvimento desse projeto, as atitudes em si que você tomar pode fazer com que o seu projeto seja realizado ou não. Então, várias perguntas precisam ser feitas, né, principalmente se vai ter benefício ou não para a realização desse teu projeto de vida, né? Qual vai ser, né, o resultado desse teu projeto de vida? Você vai construir esse projeto? Você vai estar preocupado se esse projeto vai agradar a terceiros ou você está preocupado se esse projeto vai lhe agradar? Então, no primeiro momento, aqui vai a dica. Projeto de vida já está dizendo, ele é pessoal, é intransponível, é intransferível. Então, é o seu desejo que tem que estar na rota, não o desejo de terceiros, tá? Então, para construir um projeto de vida, você deve investir, principalmente aí, pessoal, no seu autoconhecimento. Você precisa conhecer, saber se você pode realizar esse projeto de vida, se você consegue realizar esse projeto de vida. Você tem que saber se esse projeto de vida é algo que você realmente quer, é algo que você realmente gosta. Se esse projeto que você está planejando, você entende como sendo algo que você faz por amor, faz por dedicação, faz por paixões, por uma paixão intensa, né? Então, lembra que a gente tinha falado em sala sobre a diferença entre habilidades e competências? Pois é, aqui a gente foca justamente, novamente, no que a gente sempre tenta aí resgatar na memória de vocês. Antes das habilidades, nós precisamos sempre focar nas competências, porque as habilidades nós temos, mas é necessário que a gente tenha, acima de tudo, a competência, tá? Eu não posso, de repente, fazer um curso da área de saúde ou planejar um projeto de vida na área técnica, tecnológica ou no campo pessoal, porque até o seu campo pessoal também tem que ser planejado, sem que eu esteja preparado, entendeu? Então você tem que se desafiar, mas se desafiar da seguinte forma: eu consigo, colocando sempre na cabeça que você consegue. Aí a gente tem, tá? Algumas bases para construir um projeto de vida. Primeiro, a gente tem que focar nos valores, né? E o que seria, nesse primeiro momento, né, o foco central? Ser consciente das causas que está disposto a defender e saber se posicionar no mundo. Esse é o primeiro passo. Você precisa entender tudo que está acontecendo à sua volta. Você não pode ser manipulado, né? Nem por ninguém, tá, gente? Segundo ponto, personalidade. E o que que a gente pode analisar dentro da personalidade, né? Você precisa identificar os ambientes, os tipos da pessoa, né? Os desafios e o estilo de vida que lhe interessam. Principalmente porque se o seu estilo de vida for diferente do colega, você já vai perceber que suas aspirações serão com certeza diferentes, né? Você precisa alinhar, as suas possibilidades. Eu quero isso, como eu vou?
como eu vou fazer para chegar? Quais serão os resultados alcançados se eu conseguir isso, né? Então, a gente precisa sempre avaliar nessas perspectivas. Na questão da identidade social, você precisa analisar que você literalmente precisa também encontrar o seu lugar no mundo. Você não pode se ver só como um no meio da multidão. Eu sou mais um, igual a todo mundo, porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que somos todos pertencentes da mesma raça, somos todos raça humana, e por sermos todos da raça humana, devemos ser iguais. Literalmente, nós somos iguais, mas como raça humana, nós temos aspirações diferentes, nós temos conceitos de mundo diferentes, vivemos em sociedades diferentes, porque a cultura, muitas vezes, ela muda de bairro para bairro, realidades sociais diferentes. Então, isso também impacta nas escolhas que a gente tem e na identidade também que a gente adquire, né? Então, nós somos muito daquilo que que nós construímos no dia a dia, né? E quem nós somos, muitas vezes, é determinado pelo local onde a gente mora, como a gente é criado. Então, vamos lá, você precisa encontrar o seu lugar social, certo? Você precisa se entender como pertencente de um grupo, se entender como agente social. Você está na sociedade, você precisa fazer a diferença na sociedade onde você está. Você precisa fazer a diferença e de que forma você pode fazer isso, tá, gente? Se engajando, se inteirando. Se tem atividades na escola, como eu faço para me integrar? Eu participo, eu não participo? Da mesma forma, se você não participa das coisas da escola, em sociedade também você não vai participar, tá? Então você precisa ter esse foco da identidade social. Você precisa ajudar o próximo. Como é que você ajuda o próximo? Na sua comunidade, você ajuda as pessoas? Você contribui de alguma forma para a vida, para a vida do outro? Ou você só contribui para a sua própria vida, né? De que forma você ajuda o outro? De forma direta ou indireta? Você se ajuda de forma direta ou indiretamente? Então, assim, é a questão da identidade social. Tudo que ocorre à nossa volta em sociedade diz respeito a gente. Como você aí, né, se comporta diante dessas realidades. Aí a gente tem o quarto item, né? Limites e pontos fracos. Nós todos temos pontos fracos. Primeiro momento, a psicologia é muito comum e ela é lindíssima, tá? Nós temos pontos fracos, não existe ser humano 100% perfeito, não existe ser humano 100% forte ou 100% fraco, né? Nós temos as nossas essências e a gente só precisa identificar se dentro dessas nossas essências a gente deixa mais aflorar o nosso lado forte ou o nosso lado fraco, ou o nosso lado bom ou o nosso lado mal, entendeu? Mas a gente tem essas essências e a gente tem que trabalhar com discernimento de chegar nesses pontos, principalmente os pontos que nos levam a tomar atitudes mais assertivas. Nós precisamos perceber que para a gente conseguir um planejamento, projeto de vida, ou conseguir planejar o seu projeto de vida e conseguir conquistar esse projeto de vida, é necessário que você queira, né? E muitas vezes, para você planejar o projeto de vida e conquistar o seu projeto de vida, você tem que mudar de vida. Você precisa, nós também precisamos crescer como seres humanos. Nós não podemos viver sempre da mesma forma ou aceitar o mundo muitas vezes só do jeito que ele nos é apresentado. Nós precisamos ser a diferença que a humanidade necessita. Nós temos aí outro item, né? Competências, virtudes e pontos fortes. Lembra que a gente já falou muito sobre competências. Nós precisamos investir na formação de competências e virtudes, visando aí aperfeiçoar-se pessoal e profissionalmente. Tudo o que a gente tem que fazer tem que ser visando aí a nossa, a nossa realização pessoal e profissional. Vamos analisar. Será que você se formando em área tal, você vai estar feliz? Se você resolver no seu planejamento traçar um casamento, como você se vê casado, ou casada, né? Num planejamento de vida que você programa, por exemplo, um curso profissionalizante. Como você se vê nesse curso profissionalizante, tá? E aí nós temos o ritmo e estilo de vida. Nós precisamos conhecer o próprio ritmo para não se desrespeitar
nem se inserir em contextos com os quais não se identifica. É isso que eu estou falando, né? Planejar precisa ter várias avaliações, né? Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Porque eu sempre gosto de dar exemplo, sendo em vista o ciclo de amizades da gente, né? Pessoas que muitas vezes conversam com a gente. Então, nós acabamos tendo muitos exemplos para avaliar de acordo com essas escolhas aqui, que algumas pessoas escolhem os seus planejamentos, acham que escolheram de fato certo, né? Tiveram suas escolhas corretas. Mas muitas vezes essas escolhas são erradas. Eu vou dar um exemplo, tá? De uma pessoa que eu conheço, que num determinado dia a gente estava conversando e a pessoa dizia o seguinte, né? Que reclamava da vida porque é da área da saúde e tinha uma lei que há muito tempo tramitava no Congresso, que é a lei do piso salarial do enfermeiro. E essa pessoa, ela é da área de enfermagem. Mas mesmo não tendo ainda, o governo não tendo estabelecido o piso, porque estava em votação, vira e mexe a pessoa se reclamava, né? Que a profissão dele ou dela, né? Que eu não vou, por ser enfermeira ou enfermeiro, durante a pandemia muitos morreram e mesmo assim os governos não olham muito para essa profissão, com a intenção de pagar um piso justo. E aí a discussão que na época eu tive com a pessoa foi justamente, olha, o professor tem um piso, mas a lei do piso do professor muitas vezes não é respeitada e muitos professores não ganham piso, por isso tem muita reivindicação, tem muitas greves nos municípios, nos institutos federais, nas universidades federais, nas escolas estaduais. E ela dizendo, mas a gente trabalha na saúde, a gente é que salva vidas, sabe? E aí, dessa forma, no final das contas, ela começou a reclamar que trabalhava demais e que era uma profissão muito exaustiva, e tudo, e que as pessoas deveriam agradecer mais aos profissionais da área da saúde, que eles foi que sustentaram, foram os responsáveis por sustentar a pandemia. Com certeza, né, gente? Nós não estaremos aqui para questionar. O que na época eu questionei ela não foi a ênfase, por exemplo, na ideia de que os enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, toda essa galera da área de saúde contribuíram muito para que a Covid, aos poucos, tivesse aí ah, demandas menores dentro dos hospitais e salvassem literalmente vidas. Só que a pessoa queria dizer que todas as outras profissões eram inferiores porque a dela salvava vidas, né? E que trabalharam pra caramba durante a pandemia, né? E aí eu, como sou da área da educação, olhei e disse, olha, se você reclama da sua profissão, nós, da área da educação, vocês deveriam olhar para nós, da área da educação, porque a gente trabalha, vocês trabalham 36 horas e folgam, vamos supor, 3 dias. Nós, da área da educação, trabalhamos todos os dias, de manhã e de tarde. Muitos professores trabalham à noite, ainda levam trabalhos para casa, levam provas para casa para corrigir, elaboram provas, elaboram simulados, elaboram mil e uma coisas, e sempre o professor leva trabalho para casa. A galera da área da saúde não leva trabalho para casa. Tudo que eles têm que resolver, eles têm que resolver lá no ambiente de trabalho. E o professor traz trabalho para casa, né? E aí ela disse, depois que ela ficou falando, praticamente querendo dizer, foi uma colega, né? Agora eu vou dizer, só que não vou dizer o nome, ficou falando que era a profissão que deveria ser reconhecida, era a dela, que não sei o quê, porque salvava vidas. Mas aí quando eu falei da importância da educação, que a educação forma todos os outros profissionais, aí ela pegou e disse, é verdade, tudo, a gente não leva trabalho para casa, tudo. Mas será que ela não sabia que quando ela escolheu, né, ser da área de saúde, ela literalmente teria que entender que a área da saúde, as pessoas se abdicam e que se tiver outra pandemia no globo, eles vão estar lá na linha de frente, né? Então, a gente fez com que a pessoa, no caso ela aí, né, ah, voltasse para si e entendesse que as escolhas dela foram aquelas. E ninguém pode estar culpando os outros pelas escolhas que se faz até da profissão, né? Então, isso é competência. A gente sempre fala da competência, a importância da competência, né? Então, percebe-se competente, quando a gente percebe uma pessoa ser competente, é aquela que não desiste de tentar,
entendeu? De tentar de buscar os seus objetivos e ser protagonista da sua própria vida, desenvolvendo seu projeto de vida. E quem tem que desenvolver o seu projeto de vida é você. Aqui a gente tem algumas observações, tá? Porque o mal, muitas vezes, dos brasileiros, ou da gente mesmo que habita o nosso país, tá? É olhar as coisas com mais paixão e menos razão. Em alguns momentos é até bom, né? Porque você realmente tem que escolher uma profissão ou tem que planejar a sua vida com amor, dedicação, zelo. Então vamos lá. Escutar suas paixões, siga sua intuição. Aquela voz que insiste em direcioná-lo para um caminho novo ou diferente do que as demais pessoas seguem. Ah, aí chega o outro e diz: Ah, tu quer esse caminho? Não, tu tem que vir para esse caminho aqui, porque esse aqui é que dá certo. Não, pessoal, você tem que escutar a voz interna do seu coração. Porque se você for fazer as coisas que a maioria faz, literalmente, sério, você não vai ser feliz. Segundo ponto, você precisa acreditar. Decrete os seus desejos, porque você tem que realizar os seus desejos. Vocês não têm que realizar os desejos dos outros, a não ser que se você já seja casado, aí casamento é uma escolha muito importante, mas ao mesmo tempo é uma escolha difícil, porque é uma escolha de abdicação, porque você não vai viver mais em prol só de você, você vai viver em prol de uma outra pessoa. E se chegar filhos, aí é que as coisas mesmo tendem a ficar com um índice muito mais coletivo do que individual, certo? Terceiro ponto, assumir seu destino. Seja seu principal incentivador nos momentos mais difíceis, ou quando pensar em desistir. Você tem que olhar no espelho e dizer: eu posso, eu quero, eu consigo. Mesmo que outras mãos apontem para você os dedinhos dizendo que você não consegue, você tem que provar que você consegue. Mas você tem que provar não é para o outro, você tem que provar para você que você consegue. Acredite em si, faça as suas atividades da melhor forma que puder, para que venham então os resultados esperados, porque os resultados só vêm se você realmente for atrás. Se você não for atrás, os resultados não aparecerão. 4, amadurecer. Aprenda a fazer o que precisa com dedicação e energia. Cuide bem de si, de seu corpo e de seus compromissos. E aí, quando a gente fala da questão do cuidado com o corpo, tá, gente? Isso é essencial. Porque a geração do qual a gente acompanha é uma geração que se alimenta mal, passa muito sono. Muitas vezes os adolescentes iniciam no mundo aí tido como das baladas muito cedo e começam a usar bebidas alcoólicas. Esses ambientes, muitas vezes, se a pessoa não tiver um discernimento muito amplo, pode desencadear a utilização de outras coisas, que não necessariamente só a bebida. E aí a gente precisa sempre avaliar até que ponto você cuida do seu corpo, né? E a gente precisa cuidar do corpo. Mas antes de cuidar do corpo, nós precisamos cuidar da mente, saúde mental, tá? O amadurecimento liberta de repreensões e arrependimentos, principalmente lamentos e conflitos. As pessoas que são mais maduras, tá, gente? Principalmente os adolescentes, aqueles que são mais maduros, apresentam um nível de comprometimento em sala maior do que aqueles que não são maduros. E conversam na sala de aula, não têm responsabilidade, não se compromete com os seus próprios estudos, acha que tudo vai cair do céu, ou alguém vai te ajudar mais. Gente, nós precisamos entender que nós só mudamos de vida através da educação. Não existe outro método que nos faça mudar de vida se não for pela educação. Nós precisamos buscar conhecimento, é o quinto pilar aí. Desenvolva o hábito de aprender algo novo e tenha a mente aberta para se aprimorar sempre. Não fique com aquela ideia de que do jeito que tá bom, do jeito que tá, tá difícil, mas é desse jeito que eu tenho que viver. É, não, gente, nós não podemos nos acomodar e achar que essas muitas vezes das nossas realidades são as realidades que são imutáveis. E a gente precisa entender que as realidades elas são mutáveis. E o que significa imutável? Coisas que não mudam. Mutáveis são coisas que mudam. Então a gente precisa trabalhar para que todas as realidades, principalmente aquelas mais duras, mais difíceis, possam ser mudadas.
Dar valor a tudo que você faz, inclusive as coisas mínimas. E não se olhar no espelho, eu não sirvo para nada, eu não faço nada, eu não sei o quê. Gente, não podemos fazer isso, tá? Cada atitude, quando se é jovem, é um treino para a vida adulta. Tudo que a gente faz hoje remonta muito ao nosso futuro. Então, nós não podemos fazer escolhas ruins agora, porque vai desencadear em problemas no futuro. Ninguém acerta sempre. Por isso, não seja rígido consigo mesmo. Tem pessoas que são tão rígidas consigo que quando erram ficam se punindo. Eu não posso errar, eu não posso errar. Com aquele nível de perfeccionismo ou aquela identidade de perfeição que não existe, porque o ser humano tem defeitos, certo? Exercite o compromisso pessoal de dar sempre o melhor de si. Você não pode dar para o seu plano de vida, para o seu projeto de vida. Você não pode dar para os seus estudos o seu pior. Você não pode dar para o seu pai, sua mãe, seu tio, tia, para o seu tutor, para a sua avó que muitas vezes te cria, para o seu avô que te cria, o seu pior. Você tem que dar sempre o seu melhor. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer da melhor forma. Você tem que dar o melhor de si. Vai fazer o Enem? Dê o seu melhor. Sétimo ponto, movimentar-se, ser útil. A pessoa, o jovem, o adolescente, ele é muito de energia, ele é muito vibrante, ele é muito de movimento. Então, quando ele vive seus momentos ruins, é quando ele não consegue ser útil, porque o adolescente, ele quer ser útil em alguma coisa. Ele quer mostrar que ele sabe fazer, certo? Uma vida produtiva é aquela em que se faz de tudo um pouco, mas pautando sempre com equilíbrio entre as atividades, voltadas ao fazer e aos propósitos. Faça acontecer, sempre faça acontecer, tá? Nunca deixe as coisas, sabe, sem um resultado ou pela metade. Você tem que concluir as coisas que você começa. Faça acontecer. Deixe sua contribuição para o mundo. Já imaginaram, pessoal, que tudo que você faz agora, dependendo do que você faz, pode ser uma marca sua no futuro, em que você olha e diz, ó, isso aí foi o que fiz. E aí, meus amores, a gente vem para a sessão na prática, tá? Nessa sessão na prática, né, a gente vai fazer essas atividades. Vocês vão copiar no caderno, tá? E aqui uma observação, tá, gente? Perguntas e respostas, certo? E vocês vão colocar a data de hoje, beleza? Coloquem a data de hoje e façam no caderno, beleza? Valendo sempre o componente aí do aditivo da nota de projeto de vida, certo? Aí nós temos, primeira questão, que tal um desafio? Faça uma autoanálise. Gente, a gente vai iniciar as técnicas aqui de autoconhecimento, tá? Feche os olhinhos por alguns instantes e procure pensar em seus aspectos físicos, porque muitos adolescentes têm problemas na autoaceitação, certo? E o autoconhecimento também está ligado à sua autoaceitação. E a gente precisa se aceitar, tá? Então vamos lá para essa reflexão. Feche os olhos por alguns instantes e procure pensar em seus aspectos físicos. E, em especial, como se sente diante de si mesmo. Você gosta de si mesmo? Quando você se olha no espelho, você gosta de você? É bastante desafiador e requer coragem em perceber como é seu olhar, sua postura, suas emoções a respeito de si mesmo. Oriente sua autoanálise pelas seguintes questões, né? Ou pelas questões a seguir. Letra A. O que está funcionando bem em mim? Você vai responder. O que está funcionando em você? Né? Que é o seu corpo, você gosta do seu corpo, você gosta dos seus anseios, você gosta da forma do seu desenvolvimento em sala de aula, você gosta das relações sociais que você tem, você gosta da sua família. Como você está se sentindo com você mesmo?
né? Você tá de bem com você? Aí você vai fazer uma descriçãozinha. O que está funcionando bem em mim? Seu corpo está funcionando bem? Você está bem com você mesmo? Né? Você sente dores? Onde você sente dor? Tá? Aí vocês vão tentar produzir isso, né, de resposta. Letra B. O que precisa ser mudado? O que você precisa mudar, na verdade? Precisa mudar alguma coisa? O que você precisa mudar? Letra C. Como pretendo fazer essas mudanças? Você tem que traçar metas. Se você quer mudar, você tem que saber como tem que mudar e como vai mudar. Se você é uma pessoa rude, ignorante, você tem que saber como você vai fazer para mudar, né? Se você é uma pessoa que fala demais, o que você vai fazer para mudar, né? E todos nós temos que mudar. Se você é uma pessoa que não gosta de estudar, o que você tem que fazer para mudar? Estudar. Então, tudo a gente precisa dosar, mas ao mesmo tempo mudar. E a adolescência não é o momento da vida que você olha e diz, eu posso tudo. Não, não se pode tudo. É a fase onde você precisa reconhecer que nem tudo você pode, nem tudo você deve. Segunda questão, para aprofundar sua percepção a respeito de si e do seu autoconhecimento, responda as perguntas a seguir em seu material de registro. Lembre-se, não há respostas certas nem erradas. E a gente sempre fala em projeto de vida que a gente não tem respostas certas e erradas. A gente faz uma análise diante das respostas que você possa ter dado, né? O que há são pessoas diferentes e todas são igualmente importantes no mundo. Então, muitas vezes as respostas serão diferentes, porque nós somos diferentes. Letra A. Quais são suas características mais marcantes? Quais são suas qualidades? Você vai colocar, tá? Letra B. Pelo que você mais se interessa? Você se interessa por jogar? Você se interessa por namorar? Você se interessa em ler? Você se interessa em estudar? Você se interessa em conversar com pai, mãe, com irmãos, com tia, gente, com avô, avó? Você se interessa em práticas esportivas? Gosta de jogar bola, vôlei, handball, beach soccer, né? Tênis na grama, então você vai colocar, tá? O que lhe dá prazer na vida, pessoal? O que que dá prazer para você? Aí você tem que colocar. É comer sorvete, comer uma pizza, comer comida X que eu gosto, fazer viagem tal que eu gosto. O que que te dá prazer? D. Quais são suas maiores habilidades e competências? E aí a gente, eu não vou detalhar tanto esse ponto, porque a gente já falou na sala de aula. É, que cursos você gostaria de fazer? Aí aqui, formação profissional. Que cursos você gostaria de fazer? Que habilidade você pretende desenvolver com esse curso? O que você pretende fazer após ele, né? Aí vem a habilidade, né? Por isso que é importante a competência, porque depois vem a habilidade. F, sobre quais assuntos você mais gosta de conversar? É sobre namoro, é sobre amizade, é sobre política, é sobre futebol, é sobre violência social, é sobre violência à mulher. Gente, aqui são só alguns exemplos, tá? G, de que conteúdos você mais gosta, né? Ou você literalmente ama, na verdade, na escola, né? É a mesma coisa de dizer conteúdos ou disciplinas. Aí você tem que saber. Aí coloca aí na G. Na H, você está envolvido ou gostaria de se envolver em alguma causa? Que causa é essa que você gostaria de se envolver? Né? Por que que você quer se envolver em causa X? Eu gostaria de trabalhar no orfanato, eu gostaria de vivenciar a realidade de organizações não governamentais, gostaria de lutar pelas causas ambientais, trabalhar em ONGs ambientais. Gente, é uma série de coisas que você tem que se perguntar, né? Então a gente analisa dessa forma, né? Vocês gostam de se envolver em alguma causa, né? E quais são suas maiores limitações ou dificuldades? Você tem limitações? Tem dificuldades? Quais são? Ah, eu tenho dificuldades em aceitar o não como resposta. Eu tenho dificuldade em matemática, então eu não gosto de disciplina. Eu tenho dificuldade com o meu pai, porque eu não me dou bem com ele. Eu tenho dificuldade de relacionamento com a minha mãe, porque eu não me dou bem com ela. Eu tenho dificuldade de relacionamento com algum parente. E assim, a gente tem que externar, gente. Aqui é uma avaliação de autoconhecimento. A gente tem que externar, colocar para fora isso que tá.
Letra I. Quais são as suas maiores limitações ou dificuldades? Aí é o que mais você tem dificuldade. O que que você pode fazer para mudar isso, né? O que que você pode fazer para superar essas dificuldades? Terceira, para iniciar a construção de seu projeto de vida, reproduza o quadro a seguir em seu material de registro e complete o quadro com seus desejos e sonhos a curto e médio prazo para cada área da vida. Aí, ó, áreas da vida, saúde, aí você coloca aí os objetivos. Quais são as ações, os recursos necessários, os prazos que você tem que dar. Gente, aqui é um quadro de planejamento. É esse quadro que todos vocês têm que se apoiar. Saúde, quais são os seus objetivos? As ações que você tem que fazer para cuidar da sua saúde, os recursos necessários, tem que ir num posto de saúde, marcar uma consulta, se você tiver plano de saúde, ligar, agendar, os prazos estabelecidos, quando é que eu vou fazer isso, né? Quem são os apoiadores? Mãe, pai, tio, e assim vai. Olha, em todas as áreas você tem que planejar, certo? E aí, o que te inspira? O que te inspira, gente? Precisamos ter os inspiradores, tá? Nem sempre é fácil descobrir qual caminho seguir na vida, pois muitas questões envolvem essa descoberta. Hamilton da Silva foi o primeiro membro de sua família a estudar em uma universidade. Estudante de engenharia de produção, passou a trabalhar na área, mas durante um almoço com colegas de trabalho, adeptos de comidas saudáveis, Hamilton teve a ideia de voltar às suas origens e empreender fornecendo alimentação saudável também para a população de baixa renda aí. Olha o que que faz esse cara feliz. Ele é formado em engenharia de produção, mas conversando com os colegas, ele aos poucos teve uma outra paixão, né? Ajudar aqueles que mais necessitavam. Para a dona Eliette, mãe de Hamilton, ver o filho desistir de um trabalho de executivo para empreender era um risco muito grande, porque a partir daí ele deixou a engenharia de produção e foi trabalhar, gente, com o que ele gostava, com alimentação saudável. Como mãe, olha o que que diz a mãe dele, né? Porque ele desistiu de uma profissão e foi para uma outra. E aí a mãe dele tinha medo de repente não dar certo. Como mãe, tinha preocupação. O que você está fazendo em sua vida? Ela diz, né? Que sempre perguntava para ele. O que você quer com isso? Conta ela. Antes do nascimento de Hamilton, a empregada doméstica pernambucana decidiu ir para o Rio de Janeiro em busca de um emprego melhor. Deixou os dois filhos mais velhos no Recife com a avó Júlia Francisca da Silva. A mudança para o Rio, preste atenção, tá? Significava uma evolução para uma família de origem humilde. Em Pernambuco, a avó de Hamilton viveu por muitos anos em condições análogas à escravidão, que, no caso, essas situações análogas à escravidão são pessoas que são exploradas nos seus ambientes de trabalho. Muitas vezes nem carteira assinada tem, né? Não tem direitos trabalhistas, na verdade. Principalmente, ela trabalhava aí, né, a avó dele, é, em condições desumanas, no canavial onde morava. Ela trabalhava por um prato de comida. Olha o absurdo, trabalhava para se alimentar, gente. Ao mesmo tempo que Hamilton descobriu uma forma diferente de se alimentar, Dona Júlia passava por complicações na saúde devido ao diabetes. Perdeu a visão no olho esquerdo e um dedo. Quando fui conversar com o médico, ele falou que se minha avó tivesse melhorado a alimentação, não teria passado por isso. Olha, mais uma coisa que somou na decisão dele, né? Hamilton também percebeu que salada e alimentação diversificada não era pauta da favela, porque muitas pessoas não comem bem, não é porque não querem, é porque não têm. Ele teve essa noção. Muitas pessoas não comem proteínas, não comem salada porque não têm condições. Foi quando comecei, ele dizendo, né? Foi quando comecei a mostrar que a alimentação é direito, não é privilégio. E se todos nós temos uma Constituição que diz que nós temos o direito, né, à alimentação, à vida, à saúde, por
Porque se você se alimenta bem, você tem saúde, é o que está na Constituição. Então, quando você se alimenta mal, você não tem saúde. Então, ele praticamente aí começou a mostrar que a alimentação é um direito, não um privilégio. Entrou de cabeça no negócio com apenas R$ 220 que recebeu da rescisão do trabalho. E lá se foi testar sua ideia. Tinha que quebrar vários preconceitos, tanto da sociedade quanto meus. Pegava as saladas e ia vender no ônibus. Ao incentivar, né, iniciativas similares, Hamilton diz que não está criando concorrência, mas parceiros de missão. O engenheiro empreendedor já expandiu seu trabalho para Florianópolis, em Santa Catarina, Sorocaba, São Paulo, São Luís, no Maranhão e Recife, Pernambuco, onde mora atualmente. Se me perguntar se ganho o mesmo que na consultoria, eu vou dizer que não, mas sou mais feliz hoje, conta sorrindo, porque o engenheiro de produção, ele sabe cozinhar, né? Vocês sabem disso. E aí, quando ele trabalhava na engenharia de produção, que ele prestava consultoria alimentar, tudo, ele disse que, por exemplo, ganhava até bem, mas hoje ele ganha muito mais e se realiza muito mais, porque aos poucos ele foi se realizando mais, né? Vamos dizer assim, se sente bem naquilo que faz. Aí nós temos aí as análises, tá? Com base no exemplo de Hamilton, pesquise e crie um empreendimento a que agregue valor social para a sua comunidade. Pessoal, aqui, claro que a gente não iria fazer, porque, né, a gente está num ambiente ali de escola, talvez até desse, né, se a gente trabalha, se nossa instituição fosse em regime integral onde a gente pudesse aí, criar uma ação e desenvolver essa ação para a sociedade, né? O que que a gente poderia fazer para que a sociedade onde a escola está inserida recebesse esses trabalhos, né? É uma ideia. Aqui, é uma ideia de geração dessa proposta, né? Mas cada escola trabalha da forma como tem ali os seus parâmetros sociais, conforme as suas realidades. Aqui a proposta seria, né? Só que aqui a gente não vai fazer. Realizar uma apresentação, que de fato inserisse a comunidade dentro da escola. E aqui a gente vai para a última parte da nossa aula, né? Para turbinar a relação com o bem comum. E aqui, no geral, vamos analisar, tá, gente? Como você estudou, para a construção de seu projeto de vida é fundamental praticar o autoconhecimento. Este é um processo contínuo e está ligado, inclusive, às relações interpessoais e às questões globais que envolvem o bem comum. Porque se o país vai mal, você também vai mal. Se a região vai mal, você também vai mal. Se o estado vai mal, você também vai mal. Se a cidade vai mal, você também vai mal. Se a sua comunidade está mal, você também, de alguma forma, é afetado com isso, né? E a gente vive problemas seríssimos em Teresina por conta da violência, certo? Na sociedade contemporânea, grande parte das pessoas estão voltadas para os bens que possuem, ou seja, as pessoas estão preocupadas com a questão financeira, com a questão material, ou que desejam possuir. Por isso, frequentemente, a existência de bens comuns e todos somente é notada quando esses bens são destruídos. Então, muitas pessoas não se importam com o outro, só se importam com o que tem. E às vezes só começam a trabalhar o seu processo de humanização quando perdem as coisas, quando perde um ente, quando perde seus bens materiais, então, ou pessoais, né? Muitas pessoas, por exemplo, apenas souberam da existência do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo quando, em 2005, parte dele foi destruída por um incêndio. Também muitas pessoas só tiveram ciência da existência do museu, né, o Museu Nacional de História do Brasil, do Rio de Janeiro, porque ele pegou fogo em 2018. Então as pessoas muitas vezes não estão nem aí, principalmente no campo, aí, em alguns campos. As pessoas não se importam muito com o que está acontecendo ao redor, né, do mundo. Muitas pessoas não se importam com o que está acontecendo em sociedade. Elas precisam focar nisso. Nós precisamos, porque nós somos seres sociáveis. Talvez você ignore os bens comuns de sua cidade por um motivo aparentemente simples. Eles não fazem diferença em sua vida. É como se a existência ou inexistência deles não alterasse em nada de sua rotina. Esse pensamento contém uma questão importante. Se os bens comuns de sua cidade não fazem diferença para você, que diferença você faz para a sua cidade? Interessante, tá, gente? Se os bens que estão na sua cidade não fazem diferença na sua vida, então você também não faz diferença para a cidade. Simples assim.
É a ideia que a gente sempre traça na história, tá, gente? E nas ciências humanas. É ensinar o aluno a ser cidadão. Se eu quebro uma cadeira, eu estou destruindo um patrimônio, seja público ou privado, eu estou destruindo um patrimônio. Até que ponto você também destrói outras coisas em sociedade? Até que ponto você constrói em sociedade? Então você tem que aprender a construir, não a destruir, certo? Habitar a cidade é, em certa medida, usufruir os bens comuns. Então você vai para uma praça, você quer ver ela bem preservada, mas você muitas vezes quebra, e quando quebra, você é o primeiro a reclamar. Então, como você pode reclamar de uma coisa que você mesmo quebrou, né? Mas isso o nosso comportamento. Muitas vezes os brasileiros se comportam dessa forma. A gente precisa reavaliar esse modelo de comportamento que muitas vezes a gente tem. Usufruindo deles, muitas vezes você se conecta com outros habitantes e até com a memória daqueles que fizeram a diferença em sua cidade, por exemplo, né? Com isso, sua visão de mundo e sua capacidade de estar no mundo se ampliam. Então, eu não posso somente achar que eu posso estar destruindo as coisas, porque aquela coisa no futuro ou simplesmente no presente, eu posso usufruir dela. Eu estou falando de praças públicas, a gente fala também de escola, que é o nosso ambiente. Então, se você depreda a escola, você quebra um patrimônio escolar, gente, é um prejuízo não só para os nossos bolsos, porque todos vocês pagam impostos, os pais pagam impostos, mas é um assassinato de uma instituição educacional. Estou dando exemplos relacionados a obras públicas, né? Escolas, postos de saúde, unidades básicas, que pessoas muitas vezes destroem. E são patrimônios que a gente precisa preservar porque são nossos. Aí nós temos a terceira atividade, né? Terceira, atividade desse capítulo, tá, gente? Aqui era para se reunir em grupo, mas aqui você vai fazer de forma individual, tá? Aqui não precisa ser em grupo, você vai fazer ela de forma individual, certo? Quais são os bens comuns de sociedade? Aí você reforma e bota desse jeito que eu estou falando, né? Quais são os bens comuns de sociedade? Monumentos, praças, prédios públicos, aí você vai colocar os nomes. Como vocês moram numa região onde tem muitos pontos turísticos, inclusive o céu, você pode colocar o céu, né? Ou unidade básica, você pode botar qualquer coisa que é de engrandecimento da sociedade. Só essa que eu vou deixar, tá, gente? Só o restante aí, não, a gente não teria como fazer, tendo em vista que para escolher um monumento, a gente teria que, na prática, visitar, né? Quando a gente está em determinados bairros, com os alunos onde tem muitos monumentos, dá até para a gente ir caminhando, né? Quando as áreas são menos violentas, mas quando as áreas são um pouco mais delicadas, a gente nem sai com os alunos, e hoje é muito difícil, porque a nossa cidade é violenta, né? Então, vocês escolham aí, né, quais são os bens comuns da sua cidade, você vai colocar, catalogar, beleza? Se a gente tivesse numa cidade um pouco mais calma, né, talvez desse para a gente visitar um desses monumentos. Bens comuns conservados podem impactar positivamente a vida de um indivíduo no dia a dia? Sim, porque o indivíduo vai continuar tendo o patrimônio a seu dispor. Agora, quando ele quebra, depreda, ele não tem mais aquele patrimônio. Por exemplo, as paradas de ônibus da nossa cidade, né? Aquelas que faziam a integração dos ônibus, quase todas destruídas. Quando chover, imagina aí, gente, quando começar as chuvas, como é que a galera vai ficar dentro daquelas paradas? Será que elas vão gotejar porque tem brechas? Os vidros todos quebrados, será que vai entrar água, né? Gente, é difícil, né? Mas são perguntas que precisam ser feitas e precisam também ser respondidas, porque nós somos os responsáveis por tudo que tem dentro da nossa cidade, certo? E aí a gente encerra com um conceito aí para refletir. Aí a gente tem as frustrações, né? Diante das dificuldades que você enfrentou para traçar um projeto de vida, a partir de suas próprias escolhas, pode desencadear também alguns problemas diante dessas escolhas, porque caso elas não sejam realizadas, muitas vezes pode ocorrer aí as frustrações. Só que a gente precisa trabalhar a frustração, tá? A frustração também pode ser encarada como um aspecto positivo quando gera superação. Você se frustra, mas depois você diz: não, eu vou superar, eu vou conseguir.
Eu não consegui agora, mas mais à frente eu vou conseguir. E aí você tem literalmente trabalhar com o fenômeno da superação em detrimento da frustração. Assim, é importante você refletir sobre as expectativas que tem diante da vida, se elas estão de acordo com a sua realidade, se fazem sentido para você e sobre o que tem feito para alcançá-las. Nem sempre você obterá o resultado que deseja, por isso, saber lidar com as frustrações é fundamental para seu desenvolvimento pessoal. Você precisa se realizar. Você não tem que realizar o outro, você tem que realizar você. Só se você for casar, tiver filhos, que sempre tem as escolhas para fazer em detrimento de terceiros. Leia o parágrafo a seguir, retirado do livro O Fazedor de Verbos, em que o personagem Pedro, um adolescente em processo de amadurecimento, tem dúvidas sobre qual caminho seguir no futuro. Ele quer saber qual é o seu lugar no mundo e então estabelece uma amizade com um professor, que o instiga a descobrir formas de lidar com as dificuldades da vida. Quem aceita a frustração, espera sempre, tá, gente? Porque quem espera, pensa. Quem pensa, sente. Quem sente, vive o tempo e sabe que ele está passando. Portanto, fica mais velho. Olha que perfeição, gente. Quem aceita a frustração, espera. Porque a frustração pode ser substituída, tá, gente? Simplesmente pela realização, entendeu? Em cima aqui já se fala bem disso, ó. A frustração, ela pode ser substituída pela criatividade. Aí, ó, criatividade. Ela é substituída pela criatividade. Quem aceita a frustração espera. Quem espera pensa, quem pensa sente. Quem sente vive o tempo e sabe, ele está passando e o tempo passa para todos nós. Portanto, fica mais velho e a cada ano que se passa, nós ficamos mais maduros e a gente não pode ter os mesmos erros, tomar as mesmas decisões que eram erradas de antes. A gente precisa, a cada ano, a cada tempo, ser mais assertivas, ter mais acertos do que erro na nossa vida, certo? Reflita sobre uma situação em que você tenha se sentido frustrado. Como teria sido se você tivesse encarado essa situação de forma positiva, diante de uma frustração, diante de uma perda terrível, né? Diante de algo que você não conseguiu realizar? Como você poderia ter reagido, né? O que teria sido diferente se na época você não tivesse tomado a atitude que você tomou? Então, meus amores, a gente fica literalmente por aqui. Esse material vai estar disponível, certo? Então, do mais, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Um abraço, tchau.